A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. No programa de hoje, a cineasta Tata Amaral vai comentar a situação dos trabalhadores do audiovisual nesses tempos de pandemia. A coisa está brava e tem até uma verba da Ancine para ser liberada para os trabalhadores do audiovisual. Vamos ver, vamos discutir isso com ela. Depois nós vamos até Campinas conversar com o violeiro e contador de histórias Paulinho Freire. E tudo isso com muita música online, em casa, na quarentena. Nós vamos conversar agora com a cineasta Tata Amaral, que está aqui com a gente em termos, né? Ela está virtualmente, porque agora a gente tem que aprender a fazer entrevista virtual. Tudo bem, Tata? Tudo bem, e você? Então, que ótima ideia! Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente vai, o que vai acontecer, não dá para imaginar ainda, né? Mas qual que é a realidade hoje do pessoal do audiovisual? Você que é uma cineasta de muita experiência, de vários projetos, não só os seus trabalhos autorais, mas outros trabalhos de produção que você se envolve. O que vai acontecer nesse momento? O que está acontecendo? Qual é o futuro do audiovisual? Se é que é Oxalá eu tivesse bola de cristal, né? Mas o que eu acho muito relevante é que, muito legal, né, a gente pensar que nesse momento de quarentena, de lockout mesmo, né, quer dizer, para alguns lockout, né? Lockdown, desculpa, lockdown. Volta tudo. Lockout, não tem problema. É lockdown, lockdown, não tem importância. Estamos aqui. Não, tem sim. Como não, é outra coisa. É o fechamento, o isolamento total, completo. Total. É isso que você está dizendo, né? Exatamente. Nesse momento de lockdown, de boa parte da sociedade brasileira e das atividades, né? E é um isolamento necessário para conter a propagação do vírus. Nesse momento, as atividades audiovisuais estão todas suspensas, né? A produção das atividades audiovisuais. O que não está suspenso é o aproveitamento e o consumo, porque justamente o lockdown te faz ficar em casa e consumir filmes, séries de TV. Acho que nunca foi tão grande, né? O surgimento não, mas o aproveitamento de algumas plataformas, não só Netflix, Amazon, etc., mas também outras plataformas que estão disponibilizando, inclusive, os seus conteúdos gratuitamente nesse momento, como a SP Cine Play, que é a única plataforma pública de vídeo on demand, né? Vídeo on demand é a gente chama de VOD, são esses vídeos que você aluga o filme, né? Você ingressa numa plataforma e ela te oferece um catálogo de obras. E a SP Cine Play, que é muito legal, tá com um catálogo muito bacana. O Belas Artes, sabe? O cinema Belas Artes? Tem o Belas Artes à la carte, que tem um monte de filme legal, enfim, para cinefilia ou não. E de graça, né? E de graça, né, Tata? De graça esse mês, né? Mas, assim, R$7 por ano, R$12 por ano, outra, assim, são plataformas que cobram muito pouco, né? Eu disponibilizei alguns dos meus filmes na SP Cine Play justamente porque eu quero que as pessoas assistam e assistam mesmo, né? E acho que a SP Cine Play está fazendo um trabalho muito legal de disponibilização e exposição, né, do conteúdo brasileiro. Então, é esse paradoxo, né? Por um lado, nós estamos completamente parados, as atividades foram totalmente suspensas, filmes que estavam em pré-produção paralisados, obviamente, né?
Mas, por outro lado, nunca se assistiu tanto filme em casa, né? O que demonstra como a sociedade precisa da cultura, porque não é só o cinema, né? Outro dia eu fiz um passeio virtual no museu, né? Música, estou voltando ali as minhas playlists antigas do iPod, veja você, né? Porque tudo ficou um pouco incomunicável e aí assim com mais tempo, mais disponibilidade, mais atividade audiovisual, né? Voltando à sua pergunta, nesse momento ela está paralisada. Agora a gente na Tangerina, na minha produtora, a gente tem a sorte de ter dois projetos, duas frentes em desenvolvimento. O que quer dizer desenvolvimento? Quer dizer que a gente pode trabalhar em roteiro. E aí a gente resolveu, a título experimental, porque o dinheiro já estava depositado na conta, a gente já ia começar mesmo, né? Uma sala de roteiro, chama-se Sala de Roteiro. E essa sala de roteiro passou a ser virtual, com pessoas, algumas, que não se encontraram ainda pessoalmente. Né? É um projeto chamado D Menor, que é uma série que será exibida no canal Cine Brasil TV, que é baseada no longa-metragem de Menor, da Caru Alves de Souza, que é minha sócia e filha. E, enfim, agora estão trabalhando virtualmente, em sala de roteiro, cada um na sua casa, todo dia entram lá, discutem, fazem entrevistas, porque tem muita pesquisa, né? Fazem entrevistas virtuais, ou seja, esse projeto está nos mostrando que o desenvolvimento pode continuar a acontecer. O desenvolvimento de sinopses, de argumento, de roteiro. E a gente, a seguir, está pensando em puxar um projeto que a gente ia fazer no segundo semestre para agora, que é um núcleo criativo, chama Núcleo Criativo, um conjunto de projetos de roteiro para serem desenvolvidos. É um projeto que a gente também ganhou ano passado e vai passar a desenvolver agora. Agora, isso resolve, deu sorte, né, da minha produtora ter, enfim, essas duas frentes que a gente pode trabalhar, mas a gente tem uma equipe fixa que a gente vai pagar, né, pelo trabalho remoto, mas que vai ser diminuída, porque a gente ia filmar agora em junho, e não vamos mais, né? Porque a responsabilidade para quem trabalha com atividade coletiva é muito grande, porque você veja, o contágio é muito barra pesada, né? Muito fácil. Os danos são muito grandes e muito graves. Se você tem uma única pessoa contagiada na equipe, você tem que parar a filmagem. Entrar todo mundo em quarentena. Não tem outra possibilidade, né? Então, é muito sério. E a gente, nesse momento, está estudando adiar a filmagem por tempo indeterminado. A gente não tem como programar, né, essa filmagem desse projeto que a gente está desenvolvendo agora. Então, a gente vai desenvolver, ele vai parar, aí a gente vai puxar outros desenvolvimentos que, por sorte, a gente tem e esperar, enfim. Mas isso nós podemos fazer. Muitas produtoras não podem. E aí isso precisa ser solucionado, porque a gente está falando de um setor que, primeiro, é um setor que a gente está vendo a importância dele agora que a gente está, né, em quarentena, como é importante o audiovisual. O audiovisual é importante não só pelo entretenimento, mas também pela informação, pelas respostas que ele pode dar à sociedade, pela reflexão. Mas ele é importante também, né, não apenas pelo seu aspecto subjetivo, né, cultural, emocional, espiritual, o que você quer, como você quiser chamar, mas pelo aspecto financeiro. É um setor que injeta 25 bilhões por ano na economia. Né? Nós somos responsáveis por 300 mil empregos.
nas receitas, os impostos arrecadados chegam a 45 bi. A conta que a gente faz é que a cada R$ 1 investido no audiovisual, ele rende R$ 2,6 em impostos. Impostos que vão aí para toda a sociedade, para tudo, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para tudo, né? Então, é um setor economicamente muito importante, ele é um setor que movimenta, é um setor que corresponde ao PIB maior do que o turismo, por exemplo. Então, a gente está falando de uma parte muito importante da sociedade brasileira e precisa ser acudida imediatamente, porque não só pelo setor, mas pela sociedade como um todo. Não só esse setor, mas a sociedade como um todo. É claro que esses programas aprovados pelo Congresso e sancionados pelo presidente recentemente, né, de ajuda emergencial, e também o programa de cobertura parcial de salários, ele ajuda uma parte das pessoas empregadas, mas muito do trabalho no audiovisual é temporário, né? Porque é claro que todas as empresas, nós somos quase 13 mil empresas no Brasil, ligadas à produção audiovisual, contando a produção, a distribuição, a veiculação, a exibição, a veiculação, no caso, né, de conteúdo digital, de veiculação digital, mas também a exibição em salas de cinema, né? Então, todas essas pessoas, todas essas 13 mil empresas, elas precisam continuar. A gente não pode simplesmente sumir, assim como, né, nada da sociedade brasileira e da sociedade mundial pode ou deve sumir, né? Desaparecer. E então é urgente que, por exemplo, né, libere-se os projetos que estão no que a gente chama de análise complementar. A Ancine, quando a gente apresenta um projeto, a gente apresenta um orçamento e um prazo, um cronograma de execução, e esse orçamento e prazo, eles precisam ser analisados para a Ancine, que é quem gestiona o recurso público, né, que é destinado à indústria audiovisual. Então, agora a Ancine está fazendo uma força-tarefa para liberar os projetos que estão em análise complementar, para que os recursos saiam, para que os projetos possam fazer o que eu fiz, o que eu estou fazendo, que é começar o seu desenvolvimento. É claro que ninguém vai lançar filme agora, porque a gente está em lockdown, né? Não tem condições de ninguém ir ao cinema, mas talvez você possa lançar em plataformas inicialmente, ou seja, a gente tem que se reinventar, nós estamos nos reinventando, e o governo, o Estado, o poder público precisa acompanhar isso, né? Porque as soluções, elas precisam ser pensadas. Por exemplo, né, além da aprovação rápida, né, dos projetos que já estão apresentados lá, que são 400 projetos, veja você, entre desenvolvimento, produção, finalização, entre televisão, entre games. Game é um setor, né, os jogos representam um setor muito importante da nossa economia audiovisual, e televisão, cinema, jogos, internet, enfim. Ou seja, 400 projetos que precisam ser liberados imediatamente, portanto, precisam passar pela análise complementar, né, por parte da Ancine. Mas também, a exemplo de outros países, ajuda emergencial, porque existe um dinheiro, mais de 700 milhões lá na Ancine parados, porque o ano passado foi um ano de paralisia, a gente já vem de um ano, né, onde a nossa atividade foi muito prejudicada. 2018, que foi um ano que recebeu o impacto do investimento público nos anos anteriores, a gente teve uma arrecadação, depois eu vou olhar, não me lembro exatamente qual, mas recorde. A gente teve um recorde de 185 filmes lançados em 2018. Né? Fora as séries de televisão. O audiovisual brasileiro é a indústria que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. A gente está falando
de uma indústria que em 2018 lançou 185 filmes, o que é bastante, né? Não é um escândalo como 1000 filmes em alguns países, mas é muito significativo. A gente está falando de uma atividade que tem mais de uma dezena de filmes nos principais, em todas as edições dos principais festivais internacionais, né? Já visto, agora estou muito feliz porque o filme da Caru, minha sócia e minha filha, acabou de ganhar o prêmio principal no Festival de Berlim, na mostra Generation 14 Plus, que é muito relevante, muito importante. E assim em todos os festivais, todos os filmes brasileiros sendo selecionados, sendo premiados, sendo reconhecidos, grandes bilheterias, né? A gente teve Minha Mãe é uma peça 3 que foi um estouro da boiada, né? Assim, um verdadeiro arrasa-quarteirão, a maior bilheteria do cinema brasileiro de todos os tempos, um filme dirigido por uma mulher, inclusive. Isso precisa ser dito. Então, ou seja, é uma indústria que precisa ser protegida, precisa ser reconhecida em todo o seu valor, não só cultural, mas econômico também, né? O lockdown dessa indústria ele representa uma paralisia de atividades de muita gente. Agora, Né? nesse contexto que você está colocando, essa verba que está represada na Ancine, ela não pode também ajudar de forma emergencial todo esse grupo de trabalhadores do cinema, aquele cara do cabo, o outro da luz, o outro eletricista, gente que trabalha com cinema, e não é pouca gente. Eu estava acompanhando algumas produções de cinema e até tem making-offs aí que eles fazem, making-off sobre o bastidor do filme. As pessoas que veem o filme não têm noção de quanta gente trabalha numa película. Você sabe muito bem como cineasta que é. Você vê, um montão de gente que é empregado em toda a cadeia de trabalho, né? E essa gente vai estar sem trabalho, faz trabalho temporário, vai estar sem trabalho. E será que essa verba não pode ser destinada a esses trabalhadores? Eu pergunto isso porque você tem sempre uma preocupação com políticas públicas, não é de hoje, né? E você é sempre engajada nisso tudo. Isso vai poder acontecer? Existe já alguns... Isso precisa acontecer, é uma ideia, viu? É uma ideia que justamente foi exposta recentemente por uma colega, nem não sei se eu cito o nome dela, porque não sei se ela ainda quer, se ela já quer expor isso, mas é uma ideia e é uma necessidade, porque existe um recurso que está lá represado, sim, que não foi gasto ano passado. Existe ainda um recurso que precisa ser recolhido pelas teles, que é o recurso do lucro do ano passado, né? Enfim, das atividades, são impostos que as teles pagam, e que vai para o fundo para financiar a atividade. Eles entraram com recurso para não pagar o do ano passado, o dinheiro que já foi gerado. E a Ancine está recorrendo nesse momento, né, porque é um dinheiro devido ao fundo, por lei, enfim, isso é uma lei aprovada no Congresso Brasileiro e tudo. Mas, principalmente, em caráter emergencial, é preciso, sim, porque assim as equipes elas estão, se não contratadas, pensadas, né? Eu já sei com quem eu quero trabalhar, né? Se não sei, é fácil pesquisar, né? A gente sempre faz, né, quando começa uma produção, você faz um convite e aí a pessoa vai construindo a sua, né, a gente faz um convite para os cabeças de equipe que vão construindo sua equipe de acordo com a disponibilidade. A gente pode... O sujeito da eletricista, o outro da parte de... Todo mundo. Porque... Sim, porque, olha, veja você, né, pense como acho que todo mundo tem que pensar, né? A gente está vivendo uma situação excepcional, né? O vírus contagia e ele não é uma ficção, é verdade. E por mais que algumas pessoas queiram trabalhar, elas querem trabalhar porque elas querem sobreviver, o que é um desejo legítimo, né?
Só que não pode trabalhar, ninguém pode trabalhar nesse momento, né? Porque sem correr risco de contágio, de morte, enfim, grave. Então, é preciso haver proteção para as pessoas nesse momento. A gente não quer perder os profissionais, não só para a morte, como para outras atividades. Claro, claro. Né? Num filme que seu... haja muitas opções nesse momento, Claro, né? claro. Da pessoa migrar para outra coisa, mas a gente são expertises, Claro. né? Como, sei lá, medicina, como balé, né? Como música. Você não quer perder o músico, ele, né? Ele tem um talento, ele estudou, né? Isso custa anos para uma sociedade formar um profissional. E são profissionais né? Então, são profissionais que trabalham, como você falou, temporários, né? São trabalhos temporários. Só para ter uma noção, uma produção, um filme seu, cite aí um filme seu, quanta gente trabalhou? Porque você vê aquele letreiro, né? Os caras falam, não é possível, tanta gente, aquele letreiro no fim do filme, sempre olha, assim, aquela monte de gente e tal. Quantas pessoas se envolvem numa produção? Pois é, eu nunca contei, mas eu gostaria de passar a contar depois que eu assisti o Bacurau, sabe? O filme eu vi o making of do Bacurau. Tá pois é, mas além do making off, eu não reparei, mas todo mundo diz, enfim, depois eu tenho que ver o filme de novo para ver. Ele declara, parece que nos créditos, que esse filme gerou 800 empregos entre direto e indireto. Isso mesmo. Por que o direto e indireto é importante? Porque quando você começa a contar, você tem aquela lista de pessoas que foram contratadas para o filme, é claro, né? Que você tem contrato, você pagou, recolheu imposto, etc. Mas você tem também essas pessoas, elas comem, elas almoçam. Durante a filmagem, a gente tem catering. Fora da filmagem, né? Em pré-produção, a gente tem as pessoas indo no restaurante, a gente tem as pessoas comprando tinta para pintar o cenário, comprando madeira para construir cenários, alugando objetos para maquiagem. A gente tem sabe, assim, contratação CLT, a pessoa vai lá no médico, faz exame, a gente tem aluguel de equipamento de luz e câmera. Isso assim, a gente tem um parque que precisa ser constantemente renovado e em manutenção. A manutenção é caríssima. As empresas de locação são inúmeras e, em geral, viram crédito só, elétrica, né, locadora, por exemplo. Mas essa elétrica, ela tem um monte de gente ali trabalhando, sabe? Assim, importou equipamento, pagou imposto, gerou recursos para o Estado brasileiro. Né? Você tem músicos que são contratados para fazer atriz, você tem atores, os atores têm as suas famílias, enfim, né? É uma multidão de isso, enfim. Estou extrapolando um pouquinho, mas o emprego indireto ele também precisa ser reconhecido. A costureira, né? A compra de tecido para fazer o figurino, é uma multidão mesmo. E eu vou passar agora, a exemplo do Kleber Mendonça, a fazer essa conta dos empregos. Muito legal mesmo. Diretos é fácil, porque você tem lá os contratos, né, que geram os seus créditos, mas os indiretos também, que eles são muito importantes. E é muito bom passar na TV, como eu vi, os bastidores, o chamado making of do filme, porque você dá a dimensão de quanta gente se envolve no trabalho. O cara que vai lá, isso a gente as pessoas que não conhecem cinema, né, não tem noção do número de pessoas que estão envolvidas no projeto. Você tem porque você é cineasta, você sabe e tudo mais. Mas o público em geral não tem noção, né? O filme é legal. Acho que é fácil que o cara põe a câmera lá, fala aí o texto. Não é bem assim, né? Ali é bem ao contrário. Tem ensaios, tem preparações. Pós-produção é um negócio maluco, né? Que tem que ter a qualidade do som que você se preocupa, a trilha, como você falou, músico contratado, né, a gravação, enfim, tem tanta gente envolvida. E me preocupa muito, que eu falo isso não só na área do cinema, como na área de música também, esse pessoal do teatro, que faz luz e tal, trabalhos temporários, pessoal que trabalha no som do show,
Esse pessoal como é que vai se virar? Pô, é preocupante, né? Precisa ter uma ajuda emergencial, ela é urgente, ela é emergencial e urgente. E essa grana da Ancine dá para sair? Aí é uma questão de a gente pressionar, fazer Eu abaixo-assinado? O acho que tem que que fazer? ela pode sair, precisa ver como, né? Eu acho que precisa ser aprovado, que ela seja. Porque todo o dinheiro, todo o recurso que está lá no fundo setorial, né, que financia a atividade audiovisual, ele precisa ser aprovado o tipo de investimento, né, pelo comitê gestor. Entendi. E, Será que a... Fazer uma pergunta meio delicada. Será que a Regina Duarte, na Secretaria aí de Cultura, vai ter essa sensibilidade? Ela que fez cinema também, fez teatro e fez muita televisão também. Será que ela não vai se sensibilizar para esse momento? Esse papo que nós estamos tendo, preocupados com os trabalhadores do audiovisual, será que ela não vai ter essa sensibilidade? De repente, ela ajuda a liberar essa verba? não, assim, né, a vantagem da democracia é que não depende de uma pessoa, né? Esse investimento, é claro, precisa ter a vontade política. A gente está vendo, né, como antes tinha vontade política, hoje não tem, como as É, coisas podem ser dificultadas e emperradas, mas a decisão do investimento, ela é principalmente do comitê gestor, né? E também claro, dela como secretária que precisa encaminhar, sancionar, enfim. Mas sim, sem dúvida nenhuma, imagino que ela deva ter essa sensibilidade, porque como atriz e como artista, né, que ela certamente vai estar sensível e ajudar. Essa proposta que você está levantando, que é usar o recurso, parte, né, do recurso do fundo setorial para financiar a quarentena, né, dos profissionais, que seja parcialmente, e também das empresas produtoras, né, porque elas também precisam ser. A gente paga aluguel, a gente tem. claro. Enfim, quem não paga aluguel tem despesas, né, na sua empresa mesmo fechada, né? A gente está trabalhando home office, mas a empresa está lá, né? Você tem todo um acervo que você precisa cuidar, você tem a tua documentação, enfim, né? Que você precisa guardar, você não pode trazer para casa, né? Enfim, um patrimônio de documentos, inclusive, né? Ainda que, não, né? Que algumas empresas não tenham patrimônio de equipamento, enfim. Isso tudo precisa estar em algum lugar, né? Não pode botar na cabeça ou no teto. Então, as empresas também precisam de ajuda para continuar pagando o seu quadro fixo. Esse quadro fixo é muito importante, né? É o quadro que cuida da documentação fiscal, é o quadro que cuida da documentação financeira, da documentação executiva, é o quadro que cuida da parte tecnológica das nossas obras, do acervo, que cuida da manutenção desse acervo. Essas pessoas você não pode mandar embora de jeito nenhum. Claro. A gente não está abrindo um buraco colocando tudo Isso aí. ali. Então Então, vamos esperar. realmente, essa ajuda emergencial desse dinheiro que existe, que está lá recolhido. Esse dinheiro ele só tem uma destinação, ele não pode ser usado para outra coisa, porque é um dinheiro, é um recurso que vem da própria atividade, é isso que as pessoas não sabem, né? A maior parte dos recursos do audiovisual brasileiro vem do audiovisual brasileiro. Isso. Vem E de um tem que imposto. investir nos trabalhadores que atuam nessa área. Pronto, não tem Você tem muito toda a mistério. razão. Eu acho que não só você, como alguns outros cineastas, essas figuras todas que trabalham, produtores e tal, estão sensibilizados com isso. Agora a questão de fazer uma pressão lá e eles liberarem, porque se a quarentena demorar muito mais, a coisa aperta para o lado de todo mundo, e principalmente desses caras que são mais vulneráveis, como a gente chama, né? O trabalhador mais vulnerável da área do cinema e do entretenimento. Isso vai ser muito duro. Sandra, Fale. Fica à vontade. Não, vamos ser realistas. A gente sabe que a quarentena precisa demorar mais, né? Porque o vírus não perdeu o seu potencial de contágio absoluto, ele não perdeu a sua letalidade. Ele é, né, altamente
perigoso e contagioso, não tem vacina ainda, a população não está, e também, né, 80%, esses 80%, né, de população contaminada para criar os anticorpos, ninguém sabe ainda se esses anticorpos que eu, porventura, tenha hoje, se eles vão me proteger daqui a 2 meses, ninguém sabe se o vírus tem mutação, enfim, né, é tudo uma incógnita. A gente realmente tem que se preparar para uma quarentena muito prolongada. Eu acho que isso é muito sério. Sério, muito sério. Tata, eu falei Sandra, porque eu lembrei que a Sandra Cocutti também falou sobre isso recentemente. Eu lembrei numa entrevista. É ela mesmo? É. Você não quis dizer o nome, mas eu lembrei agora. Não, mas a Sandra Kogut, não, mas eu estava falando, ela também falou disso, né? Falou. Mas eu estava falando. Eu ia chamar você, eu falei, Tata, aí eu falei Sandra, falei, não, porque veio na minha cabeça a Sandra, também uma figura do cinema que está se colocando como você nessa discussão e pensando no que tem que ser feito imediatamente, emergencial, como você falou. Muito bem. A gente tem que proteger as pessoas, claro, né? Claro. Principalmente isso, os trabalhadores, a gente tem que entender que essa expertise dessa atividade que é tão importante para a sociedade brasileira financeiramente, né, que representa quase a cultural, né, 4% do PIB, é muita coisa, gente. 1,5%, desculpa, 1% do PIB. É muita coisa, você entende? Para você simplesmente desprezar. E mais do que isso, mesmo que não fosse, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas que levam anos para adquirir uma expertise essa que vai ser necessária daqui a pouco. Então, é preciso proteger as pessoas, é preciso proteger as atividades e as empresas também, né? Que dessas atividades. Pensa no cinema, gente. Pensa nas salas de teatro, pensa, né? Isso aí. Nas salas de cinema, pensa nas empresas que veiculam audiovisual. Verdade. Agora, Tata, para encerrar, vamos dar uma animada. Há pouco a gente ficou meio triste aqui com essas discussões e tal. Espero que você, como outras cineastas, outras figuras do cinema, se mobilize, vocês já estão fazendo isso, para essa grana represada ser colocada a favor dos trabalhadores de forma emergencial. Acho que é muito importante mesmo o que vocês estão discutindo. Agora, para encerrar, vamos ouvir uma música que você escolha aqui no YouTube. Ixi, olha, podemos botar assim. também um trailer, tá? Então a gente vai botar um trailer para encerrar a nossa entrevista. Você bota um trailer que você sugere, que eu já sei qual que pode ser, e depois você escolhe uma música para gente que tem no YouTube que você está curtindo, que você acha que tem a ver com o cinema ou com esse momento nosso. Fica à vontade aí para escolher. Qual trailer você acha? Eu acho da sua filha. Pode ser. Deixa eu ver se tem. Tem? Não sei. Estou perguntando aqui porque a gente está. Se tiver, a gente põe. Peraí. Você manda para mim e a gente põe aqui. Tá bom. Música. Então fala do filme um pouquinho rapidinho que a gente vai ver o trailer. Bom, então, pois é, o Bagdá, né, o filme da Caru Alves de Souza, esse filme que não, deixa eu começar de outro jeito. O Bagdá é um filme da Caru Alves de Souza que acabou de ganhar o prêmio principal da Generation 14 Plus do Festival de Berlim, que é o segundo em importância no mundo, ou seja, é uma premiação muito legal, muito bacana, muito importante, que nos deixou muito orgulhosas. É um filme que fala da cena de skate de São Paulo. É um filme que conta a história da Bagdá, que é uma menina que está ali querendo estar lá, né, no skate, e encontra algumas dificuldades, algumas barreiras que ela supera. Então é um filme bacana, assim, de altíssimo astral. Em Berlim foi muito legal, assim, foi uma coisa muito impressionante, porque as salas de Berlim não são pequenas, né? A primeira exibição tinha 750, a sala tinha 750 lugares lotados e todo mundo aplaudindo. E assim foi. Cinema de 500, depois 600 e pouco, 1000.
todo mundo aplaudindo. Então, a premiação foi uma coroação. A gente viveu ali uma semana de glória, sabe? Assim, de alegria intensa com E a mãe ficou um pouco orgulhosa, não? Nossa, eu estava assim nas nuvens, eu não estava nem pondo o pé nas calçadas, eu estava assim deslizando, que nem os skatistas. Que nem o skate. De tanta alegria e orgulho. Foi muito legal, muito bacana. E acho que vocês vão curtir. Assim. Então vamos botar o trailer. Não tem data de estreia, evidentemente, porque nada tem data de estreia. Mas acho que vai ser muito legal. Então vamos curtir o trailer. E se você quiser ainda pedir uma musiquinha que você gosta, musiquinha não, uma musicona que você musicona. quer, pode escolher também, fica à vontade, Tata. Olha, eu vou sim, eu vou indicar uma música da Karina Burr, que ela é atriz do Bagdá. Beleza, tudo a ver. E essa música, por acaso, abre o Sequestro Relâmpago, que é o meu filme, chama Sou um Monstro. Legal. Tá feito, então, o convite. A gente acompanha, então, um trailer do filme premiado lá em Berlim, e depois a Karina Burr, que é a nossa querida, já esteve aqui com a gente na Hora do Rango, uma grande intérprete e compositora, uma figuraça lá do Recife, uma figuraça mesmo, uma pessoa que está morando em São Paulo já há um tempão, já é paulistana, né, praticamente. Tá. Obrigado. Prazer. Abraço virtual, beijo virtual. Que dureza. E vamos nessa. E qualquer novidade, você nos informa aqui para a gente colocar na rádio aqui, se liberar essa verba, alguma informação que a gente está aqui na expectativa. Vamos acompanhar. Valeu, beijo. Obrigada e parabéns pela iniciativa de fazer um programa virtual. Tchau. Obrigado por tê-la aqui com a gente. Obrigado. Tchau. Tua apatia te mata.
chamar de princesa, eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Nós vamos conversar agora com o Paulinho Freire, contador de histórias, violeiro de primeira. Ele está em Campinas e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse momento que nós estamos passando, né, de pandemia e o futuro do músico, né? Futuro da música. E aí, Paulinho, quais reflexões você já faz assim, logo de cara? Bom dia, meu querido amigo Colibri. Então, logo de cara, as reflexões, assim, estamos pensando um monte de coisa, né? Bom, primeiro, ó, por incrível que pareça, assim, no começo do ano eu pensei assim, eu tenho que arrumar, tem que esse ano, 2020, tem que viajar menos, porque eu fico viajando muito, né? Tem que parar em casa, organizar, tem música nova para ajeitar, estou querendo escrever um livro novo, então tudo que eu queria era ficar parado em casa, mas não nessa situação, né? Porque é um parado em casa demais isso, né? Quer dizer, por um lado é bom porque eu consigo concentrar e fazer tudo, mas por outro a gente fica convivendo com essa ameaça vindo de fora e não poder abraçar e beijar filho. Os filhos não ligam muito, mas nós, né? Queremos. Então. É verdade. É triste. Mas é uma coisa meio dúbia, né? Porque, se por um lado, para mim está sendo bom, porque eu estou conseguindo produzir, organizar muita coisa, mas, por outro lado, tem uma agonia muito grande frente a essa situação que a gente não sabe onde vai dar. Você está conversando com seus amigos músicos, com a turma toda que você convive. É claro que às vezes você fica um pouco afastado aí em Campinas, né? Porque a gente está mais em São Paulo, mas você tem conversado. Como é que vai ser? Como é que você imagina aí
sem a presença do público, aí você ainda mais é um contador de histórias, né? Que precisa do retorno do público, daquele momento que vocês estão tocando, né? Você tem discutido isso? Como é que vai ser? Ou como é que vocês vão sobreviver também? Eu não estou falando só de você, músico, né? E compositor e tudo mais. Eu estou falando de toda a estrutura que é colocada para o músico, né? Estrutura de luz, estrutura de palco, todo mundo que trabalha ao redor de você, né? Quando você vai fazer um show, tem muita gente te ajudando a fazer esse show, né? Como é que você está pensando sobre isso? Você tem conversado com muita gente? O que eles estão falando, todo mundo aí? Bom, eu acho que assim o pequeno alento que a gente pode ter, né, que não é só eu ou só você, né, que está passando por isso, é muita gente. Então a gente vai ter que arrumar alguma coisa em comum para poder continuar tocando o barco. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar, né? Tem muitos amigos professores que eu tenho conversado bastante também, que não gostam de dar aula à distância, mas estão tendo que fazer isso. E para a gente, para os músicos, contador de história, assim, o que você falou, é muito difícil, porque eu preciso de ter alguém, né, para quem está contando história, ou ficar imaginando alguém na minha frente. Acho que é o exercício que eu vou ter que fazer. Eu já tenho contado algumas histórias postado algumas coisas assim, né, que eu acho que é o nosso caminho agora tem sido a internet com várias coisas que ela possibilita. Mas eu sei que eu fico doente de verdade se eu não tenho um contato com o público, né? Fico ruim mesmo, né? Fico inventando doença e tal. Então, eu vou ter que inventar um jeito, todos nós temos que inventar um jeito para isso. E eu acho que tem algumas instituições que já estão cuidando disso, né? O Itaú Cultural abriu um edital agora De para música. as pessoas fazerem de música e podcast também, que possa, acho que todo mundo vai ter que dar aquela palavra, né, uma reinventada para poder continuar tocando o barco. Agora, eu acho também, Colibri, que a gente vai se acostumar a viver com cada vez menos, né? Eu acho que pode ter esse lado bom também. Então, a gente ficar concentrado naquilo que a gente realmente precisa para poder, inclusive, pagar as contas. Na essência, você quer dizer, não? Né? Agora, a questão também que você, em todas as histórias que você conta e que você estuda, assim, que você é um cara que vai a campo, né? E o que eu gosto muito, você mesmo falou, e saiu um livro seu, você até nos mostrou outra vez que estivemos juntos, contando essas viagens todas, esse contato com o público, esse mundão, né, que você tanto descreve nas suas músicas e nas suas histórias e tal. E tem alguma história assim que possa, de alguma forma, mostrar um pouco desse momento? Existe alguma tragédia nesse sentido, dessa pandemia? Eu não sei, né? Eu estou rindo porque não posso chorar mais. Todo dia a gente fica numa lamentação. E eu não quero só ficar na lamentação, né? Com vocês artistas. Vocês têm que trabalhar e todo mundo tem que seguir em frente, né? Não tem como. Mas existe alguma história assim que você lembra assim de cabeça que conte alguma desgraça nesse sentido, que a gente se superou, né? Porque a gente precisa daquela superação, né? Para poder seguir em frente. Você lembra de alguma coisa assim? E mesmo os contatos que você tem com essa gente toda do campo e essa gente toda pelo Brasil afora, deve ter muitas experiências, né? De sobrevivência, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho o que você lembra aí da sua cabeça de tantas viagens por aí, pelo Brasil afora. Bom, Colibri, você também é a pessoa que também foi picada pelo cair no mundo e sair andando, né? Então você sabe a necessidade que a gente tem de caminhar, de contar com as pessoas, de ficar perguntando, caçando as histórias, porque tem assuntos tão bonitos, né? Que toda vez que eu leio Macunaíma, eu falo, nossa, o Mário de Andrade abriu tanta janela, tem tanta coisa para a gente aproveitar, né? Tantos escritores. O que me ocorreu quando você falou, eu lancei um livro, até a gente já conversou sobre isso, chamado No Ar, As Músicas dos Mitos Brasileiros, que é um livro de causos com um disco. Então, tem 12 histórias e 12 músicas instrumentais que eu compus para essas histórias. E para cada música,
eu chamei um arranjador diferente. Então, tem uma música e um caos chamado Nuá, que até que é um arranjo coletivo, que conta a seguinte história, que é uma história indígena, que estava tendo, só abrir um parênteses, assim, essas histórias que eu conto, elas têm um fundo que é verdadeiro, mas depois, quando eu começo a inventar, eu já não sei assim, aonde que está a imaginação e aonde que está o que eu escutei mesmo. Então, mas a história do Noé é a seguinte, que começou uma chuva na Terra, que começou a chover muito, as águas começaram a subir. E veja só, o mito chama-se Noá, esse mito indígena, Noé, e as águas começaram a subir, todo mundo com medo de se afogar. Aí um pajé muito poderoso chamou todo mundo para baixo da mãe de todas as árvores, a maior árvore que tinha na floresta, chamando gente e chamando bicho. Quando todo mundo chegou embaixo dessa árvore, a água subindo cada vez mais, o Noá falou assim, a gente só vai poder fazer uma coisa. Eu vou transformar todo aquele que não sabe voar, nadar ou subir em árvore nesse tipo, em gente que consegue subir em árvore nesse tipo, voar e nadar. Então, conforme os bichos iam chegando, por exemplo, chegava um cachorro, ele transformava num sabiá para sair voando. Chegava uma paca, ele transformava num lambari. Chegava um menino, ele transformava num gavião. Então, e falou, pode subir. Aí foi todo mundo subindo, né, na mãe de todas as árvores, todos aqueles seres que ele ia transformando, aqueles conseguindo também, e a água subindo, subindo. Então, os que ele transformava em peixe já ficavam ali embaixo, né? Os que voavam foram subindo. E ele, quando a água já estava assim em cima dele, tinha transformado todo mundo já, ele se transformou num macaco, um macaco prego, muito ligeiro. Então, ele passou por cima de todo mundo, foi, subiu lá em cima da mãe de todas as árvores, abriu um alçapãozinho no céu e todo mundo ficou lá no céu. Todo mundo foi subindo e ele foi ajudando, transformado. Né? Mas, Colibri, aquela vida de céu é um pouco aborrecida, gente. Você fica lá tomando chocolate quente, né? Não acontece muita coisa, ninguém apronta nada, e foram se aborrecendo. Toda hora um levantava ali ao alçapão para ver se tinha parado de chover. Até que escutaram um sabiazinho cantando igual galo. Falei, mas ele é um sabiá? Um galo? Não, porque ele era um galo e já se transformou em sabiá. Que ele começou a cantar, porque, esqueci de falar, que com essa chuva toda, com a água subindo, fez uma noite sobre a Terra, uma noite quase que eterna na Terra. Aí o galo começou a cantar porque tinha sol. E conforme o sol foi aparecendo, foi secando aquela água. E aí todo mundo quis descer. Então, o Noá, ele desceu na frente e foi destransformando todo mundo do que era antes. Mas como era muito bicho, muita gente descendo, ele acabou transformando tudo errado. Então, aquilo virou um novo povoamento da Terra, a partir do que o Noá foi destransformando e daqui aqueles bichos foram voltando. Então, talvez isso seja um modo de ver que a gente, quando voltar para a Terra, a gente vai ter que ser destransformado e arrumar, de acordo com o que a gente sentiu no céu, a gente vai ter que escolher um outro modo de viver, como esses bichos que estão todos por aí. Uma metáfora do que está acontecendo, né? Uma tragédia que você tem que transformar-se em outra coisa para sobreviver. Né? Agora, existe um momento interessante, até comovente, né? Nessa desgraceira toda, né? Como vocês falam, né? A desgraceira. É a solidariedade, né? Pelo menos a gente tem sentido isso. Não sei o que você tem a dizer, mas a gente percebe, pelo menos, gestos, né? De solidariedade e tal. E isso comove muito, né? As pessoas. A gente devia ser sempre assim, né? Mas no momento de tragédia, esses gestos aparecem, né? Com mais firmeza e as pessoas também que vão lá um ajudar o outro e tal. Tem sido muito comovente isso, né? Você também tem acompanhado algumas histórias aí não da ficção e nem do folclore, mas histórias reais, né? De gente, um povo ajudando o outro, um grupo ajudando o outro. Isso tem sido muito legal. É um dado interessante nessa tragédia toda, né, Paulo? Sim, eu vejo, por exemplo, tem uma grande amiga, a Márcia Fuckelman, que eu vi ela num posto de distribuição de almoço
eu acho que, não sei se era na Praça da Sé, mas em algum lugar no centro de São Paulo, distribuindo para as pessoas que estavam lá, né, morador de rua. Então, esses cuidados todos que estão tendo, eu acho que mesmo a atenção dos amigos, né, como você está falando, de gente que sabe que uma pessoa é mais solitária, então fica lá querendo saber a notícia dela, assim, trocando essas informações. E eu acho que isso vai até num nível assim de a solidariedade e o abraço, né? Com essa impossibilidade que a gente está tendo de encostar, de abraçar, a gente vai dando um valor cada vez maior ao abraço, ao beijo. Eu acho, Colibri, quando tudo isso terminar, né, vai ser um tal de sair na rua e se abraçar. Não vai ser assim, né? Porque vai ser uma coisa muito lenta, né? Mas eu acho que a solidariedade que é fundamental, e do outro lado da solidariedade tem as pessoas também totalmente sem noção, né? É Que verdade. fica essa balança assim. Então, eu procuro assim acreditar que a solidariedade vença essa falta de noção, essa falta de carinho com o ser humano. Sei lá como é que pode chamar isso. E também tem outras questões, né? A gente fica muito claro nessa pandemia também a desigualdade social, né? Isso você que anda pelo mundo afora aqui, mundo afora não, Brasil afora, né? Adentro, melhor dizendo, nos rincões, como gostam de falar, né? Do Brasil, você andou por tudo quanto é lugar, né? Pobre, inclusive, em muitos lugares bem com grandes dificuldades, e parece que a doença mostra, né? Essa desigualdade de forma mais clara, né? E já existia, existe, mas agora ficou mais claro ainda essa desigualdade social. Você também não acha que essa tragédia também trouxe esse dado? Isso não é um dado muito bom, não é uma solidariedade, é só uma constatação. Por exemplo, da obrigação de ter um sistema de saúde público de qualidade, né? Como tem o SUS, que tem uma capilaridade incrível, e nunca se investiu nele. Aliás, muita gente está falando aí do SUS, não deu dinheiro para o SUS ou evitou incentivar esse sistema de saúde que é incrível, né? Que pode ajudar muita gente. Então, eu acho engraçado isso que aconteça nesse momento, né? E ao mesmo tempo, fico triste de saber que as pessoas às vezes não têm noção numa realidade. Agora, numa tragédia, percebe-se claramente a diferença social muito grande e o sistema e o apoio público, né, do Estado em certas coisas, né? Uma coisa que a gente discutiu aí há muitos anos, tem discutido, né? Aí eu me remeto ao seu pai, ao Sérgio de Souza, os grandes amigos e grandes jornalistas, grandes figuras pensadoras aqui desse país, né, que refletiam muito sobre isso, né, a desigualdade do Brasil. Como é que você vê isso tudo? Você enxerga assim também, de alguma forma? Sim, outro dia vendo um depoimento do Drauzio Varela, né, falando sobre isso, que um dos principais problemas do Brasil, né, assim, que isso escancara, você chegar numa casa que você abre uma geladeira que tem uma garrafa d'água, o resto da janta da noite passada, que vai ser o almoço, e só, né, aquela prateleira com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Como é que você vai esperar que as pessoas fiquem em casa, né, ou que se comportem de uma maneira a enfrentar esse vírus, se elas não têm a menor condição disso, né? E o saneamento básico também, né? Assim, eu Exato. viajei grande pelo Brasil e passei do lado de quase todos os estádios que foram construídos para a Copa. Você pensar, né, que um estádio daquele que está parado, que, manutenção, tudo que foi gasto, se fosse usado em Manaus, por exemplo, né, se fosse usado para o saneamento da cidade e tudo, a gente estaria numa situação muito melhor, muito melhor. Mas, né, tem esses interesses, esse caminho que o ser humano pega, que tomara que agora eles tenham consciência disso, a gente, todos nós temos consciência disso, da inutilidade de fazer essas coisas, de gastar esse dinheiro em detrimento de construir algo a favor do ser humano, né? Então, eu tomara que as pessoas consigam entender a importância do SUS. O problema é que eu acho assim, a gente vê isso, né? Uma água por aqui já, né? Exato. Vamos, Então, vamos. a tragédia pode vir a qualquer momento e a gente tomara que todo mundo tenha essa consciência de que não precisa a água chegar até aqui
para a gente poder fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida. Aprender uma lição, né? Que essa desigualdade diminua, né? É porque é um absurdo o que acontece. Com essa desigualdade fica muito difícil também resolver as questões mais básicas, né? Como você falou, saneamento básico, né? É um negócio. Mas se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar muito triste e eu fico muito preocupado com vocês artistas, meus queridos amigos, porque vocês têm que criar e têm que se manifestar. Você vai começar a fazer live, como todo mundo está fazendo. Tem alguns amigos que preferem esperar um pouquinho, porque está todo mundo fazendo live, e vamos fazer live, porque tem aquela necessidade de se comunicar, ou de estar na internet, ou de estar falando para o seu público. Você vai fazer live, como é que é o seu comportamento? Você vai esperar um pouquinho? O que você está pensando, assim, para você tocar aqui ao vivo? Então, eu já tenho feito algumas coisas, mas eu tenho mais gravado os vídeos e colocado em YouTube, no Facebook, no Instagram, tenho feito isso. Eu ia fazer uma live, e até foi estimulado pelo Carlos Bozo, que no mesmo domingo fizemos eu, o Suami Júnior, o Vande e o Maurício Pereira, cada um num horário assim, né? Mas em vez de fazer a live, porque eu sabia que eu ia me atrapalhar, de contar causa, tocar viola, controlar a live, eu sabia que eu gravei antes e coloquei no horário estipulado. Mas, claro, eu não vou escapar da live, assim, já estou acertando com algumas pessoas de fazer, porque eu acho que é o caminho que a gente está tendo no momento, né? Então, vamos fazer. Agora, o duro é saber como isso no futuro, se a gente continuar nessa quarentena por muito tempo, né? Para ver uma live que possa remunerar os artistas também, ter um botãozinho, como a gente estava conversando aqui com o Maurício Pereira e outros amigos da área de música, alguma coisa que possa remunerar o artista que está trabalhando, né? Ali em casa. Não sei se isso é possível, né? Mas, enfim, acho que já estão criando um tipo de tecnologia para que isso aconteça, né? O artista está fazendo o show lá e o sujeito está assistindo e pode contribuir, né, com alguma coisa, né? Já tem o pago quanto puder. Existem vários já projetos aí nessa área. Essa primeira semana do Colibri na quarentena, a gente tentou identificar um pouco esses trabalhos e a gente tem estimulado isso exatamente porque é importante, né? Agora, tem uma viola aí para fazer não uma live, mas fazer uma canja. E eu queria que no final do nosso papo aqui, Paulinho, para você escolher você tem tantas coisas bonitas no YouTube aí, você escolher uma peça para a gente, no final do bate-papo aqui, a gente apresentar aqui para a turma da Rádio Brasil Atual, aqui, quem está nos acompanhando no YouTube. Você vai escolher a música, vai pensando aí, enquanto isso, uma apresentação sua pelo YouTube, e aí você está com a viola aí, não posso deixar de ir, porque eu sempre quero aprender alguma coisa, eu tenho com a minha viola aqui, mas eu não aprendo nada, mas enfim, eu preciso aprender com você. Você dá aula de viola aí pela internet também, ô, seu Paulo? Então, só aproveitando esse gancho, sabe que algumas pessoas estão fazendo os lives e estão colocando a conta bancária, tudo assim, para quem estiver assistindo, para poder contribuir. Isso é uma forma. Eu não dou, assim, Colibri, o negócio que eu tenho assim com os mestres é muito, muito sério, né? Você falou do Sérgio e do meu pai, do Roberto Freire, que a gente chama de Bigode. O Bigode. Eu preciso desse contato. Eu não consigo. Eu aprendi a tocar viola no sertão do Urucuia com o seu Manuel, na casa dele, no terreiro da casa dele, na beira do rio Urucuia. Então, eu não consigo transmitir esses ensinamentos, desculpa, mas pela internet. Eu preciso de encontrar com a pessoa, de estar junto, de trocar livros, sabe, trocar impressão. Para mim, isso virou uma coisa fundamental. Eu deveria tentar fazer, mas não consigo. Mas aí é o que você estava falando dos seus amigos professores, né? Que eles também não conseguem ainda ter essa tecnologia. A tecnologia existe, né? Mas não gostam de dar aula pela internet. Não é a mesma coisa, né? Porque você ensina, a pessoa estimula na hora, até o jeito de você escrever, você está vendo a resposta na hora. Na internet fica tudo meio frio, né? E distante, né? Então, dar aula também eu acho uma dificuldade. Eu acho que se continuar a aula... Eu acho que esse semestre aí, ou pelo menos esse ano, o ensino vai ser afetado de forma clara mesmo, né? De forma
drástica, digamos, né? Porque o ensino à distância ele ajuda você a manter, né? As matérias e tal, mas Sumiu. Fale. Não, a Alô? conexão está meio instável aí, mas então eu estava só falando isso. Vamos seguindo. Agora eu estou te ouvindo. Fale. Tá. Não, você estava falando das aulas pela internet. Então, eu tenho os amigos da área de ensino, né, também não gostam muito de ficar dando aula pela internet, porque não é a mesma coisa, né, de fato. É isso. Então, como você falou, você não consegue, você quer ver o cara, ó, põe o dedo assim, é assim que faz, e tal, né, os truques e tal, é difícil, né? Pela internet é muito difícil. E as aulas vão ser prejudicadas, né? O ensino todo, né? Só contar um pauzinho rápido aqui, entre os meus grandes mestres, assim, né, o seu Manuel, o Henrique Pinto, o Beto Tavezac em Paris, tal. O Henrique Pinto, que foi um grande mestre de violão, né, toda essa grande geração dos grandes violonistas brasileiros teve aula com o Henrique. E o Henrique, eu tive aula com ele também. Quando eu fui morar em Paris, eu vi numa banca de jornal um cartaz assim: seja concertista de violão em 2 semanas, por hipnose. É claro que eu pedi para o dono da banca de jornal para pegar aquele cartaz. Peguei aquele cartaz, enrolei e mandei para o Henrique. Falei, Henrique, ó, você me fez perder muito tempo. Eu estudei 2 anos com você, estou há 2 anos aqui em Paris estudando com o Beto Tavezac e tal. Pô, os caras em 15 dias te deixam concertista, você me fez perder muito tempo e tal. Aí, o Henrique, com aquele bom humor que ele tinha, deu risada e tal, e me contaram o seguinte, Felipe, que depois que eu mandei isso para ele, o Henrique ele dava aula, ele tinha um estúdio em São Paulo, né? Ele não pegou esse cartaz e colou na parede. Aí ele falava para o aluno assim, ó, tem um jeito, ou você aprende comigo assim, uma nota atrás da outra, ou você faz o curso de hipnose. Você escolhe, pô. Dureza. Aí, então, o que você vai fazer? Dá uma canjinha, porque eu sei que o som da internet, a gente ainda está aprendendo, né, o Paulinho, até transmitir música pela internet e tal. Você está fazendo alguns lives, algumas gravações e tal. O som não é grande coisa, mas é sempre legal ver o artista no ato assim, se apresentando, né? Sempre legal. Você vai contar uma historinha para a gente encerrar? E você já pode pedir a música do YouTube que a gente vai tocar na sequência. Diga lá, Paulinho. Tá pensando? Tá pensando! Bom, então eu vou fazer aqui uma música assim que, como você falou, o som às vezes a gente, né, e a música causa tudo junto e é curtinho, então dá para rematar bem. E a música do YouTube, olha. Aí pode ser uma grandona mesmo, não precisa ser curtinha, pode ser grandona. Não pode ser o caboclo entrar lá. Não, vocês que vocês vão mudar. Então, olha, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. E quando eu estiver tocando e cantando essa música, eu vou lembrar do vídeo do YouTube e falo aqui na sequência, tá? Beleza. É com você. Então, é um coco de viola que eu aprendi lá em Montes Claros, com um homem chamado Nivaldo Maciel, que era um vaqueiro, contador de histórias, seresteiro. Olha só. Isso aqui, Colibri, é bom para você aprender. Ó. A gente bate na viola e bate aqui, ó. Vou tentar. Lá em casa tinha uma véia, essa véia tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Quando a véia subiu, a forquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato chiou, mas o gato pegou e o cachorro ganhou. Au, au, minha véia, você mesma é que facilitou. Eu vou repetir para ver se vocês guardaram tudinho, bem certinho. Lá em casa tinha uma véia, essa véia tinha uma cama, debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Quando a véia subiu, a forquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato chiou, mas o gato pegou e o cachorro ganhou. Au, au, minha véia, você mesmo é que facilitou. Beleza! Paulinho Freire, direto de Campinas, aqui com a gente, fazendo uma reflexão sobre esse momento, né?
de música, não sabemos o que vai acontecer, mas a metáfora, a história que você contou aqui no começo, é que a gente vai ter que se reinventar, é a palavra mesmo, né? Transformar a gente de um bicho para outro, para a gente poder sobreviver, né? Poder sobreviver e vamos. Eu acho que vai dar tudo. Eu sou otimista, eu acho que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir mudar. Vai ser diferente, muito diferente, mas eu acho que a gente consegue sobreviver sim, numa boa. E já pensou na música para a gente ouvir agora no finalzinho? Já pensei, olha, eu estou combinando um serviço com uma moça que canta chamada Mônica Salmazo. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. No YouTube tem uma apresentação que eu fiz com ela no projeto Voa Viola, que a gente faz o Cuitelinho. Está lá no YouTube. Cuitelinho, eu mais a Dona Mônica. Tá até que bonitinha, até que eu não atrapalhei muito ela. Alô, Paulinho, um abração para você, felicidades. Só lembrando aqui no final que vai ser lançado, está sendo lançado agora, uma biografia do Bigode, do seu pai, o Roberto Freire, grande figura da cultura brasileira, né, da psicanálise, do cinema, da música, enfim, tudo. Né? O homem era multimídia antes da palavra multimídia, né, Paulinho? Vai sair, então, uma biografia dele bem legal e a gente está aguardando, se você quiser conhecer mais a história também do pai do Paulinho Freire, o Roberto Freire, você vai receber esse material que a gente vai divulgar aqui também pela Rádio Brasil Atual. É isso aí, Paulinho. Beijão e até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Abração para você, de verdade, assim. E abração virtual. Como é que é o abração virtual? Qualquer coisa assim. Valeu, Paulinho. Um abração. Até mais. Tchau. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai. Quando eu vim da minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. Meus olhos se enchem d'água, até a vista se atrapalha.
Vou pegar o teu retrato, vou botar numa medalha com um vestidinho branco e um laço de cambraia. Vou pendurar no meu peito, que é onde o coração trabalha. Isso aí, pessoal. O programa acaba aqui, mas seguimos na Hora do Rango, reapresentando uma incrível participação da cantora e compositora Selmar. Fique com a gente.